Muito boa tarde, senhoras e senhores. Este é o programa Defenda PM, veiculado pela TV Osasco e nossa rede social. Segunda-feira de Carnaval, 24 de fevereiro. Essa edição foi gravada na semana passada por conta da agenda da TV no feriado. Comigo estavam o Coronel Ernesto Pugra Neto e o entrevistado da semana, o médico Flávio Nheco Lastebassi. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Na semana retrasada, a FENEM, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, solicitou ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, permissão para entrar como amicus curiae na ação civil originária número 3.350, interposta pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Nesta ação, o governo gaúcho quer liminar para continuar aplicando a alíquota previdenciária de 14%, ao contrário do que determina a Lei 13.954 de 2019, que trata do sistema de proteção social dos militares. A FENEM quer entrar no processo para discutir a ação, pois entende que os reflexos da decisão do ministro podem afetar imediatamente todos os militares estaduais do Brasil. A peça jurídica da FENEM leva a assinatura do Coronel PM Elias Miller da Silva, que é o diretor de assuntos legislativos da entidade e também presidente da Defenda PM. Eu vou pedir um comentário aqui do Coronel Ernesto, porque junto com essa ação, nós já tivemos mais novidades agora aqui em São Paulo com o governador Dória. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde ao Tenente Lastebassi. Boa tarde a você que nos assiste pela TV Osasco e também pelas mídias sociais. São duas coisas que trazem um certo perigo para os policiais militares do Brasil e também especial de São Paulo. A primeira deles é essa tentativa do Rio Grande do Sul de mudar a alíquota, de retornar a alíquota àquilo que era anteriormente, antes da 13.954, que é um perigo porque pode refletir para todos os estados, de uma forma geral. Todo governador quer tirar uma casquinha de alguém e a bola da vez são os policiais militares que tiveram seus direitos garantidos recentemente. Paralelamente a isso, o nosso governador aqui do estado de São Paulo, João Dória, encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de alteração previdenciária que muda muitos artigos da Constituição. Esse processo estava parado por determinação judicial e agora, numa decisão que foi proferida ontem, voltou a poder tramitar.
Então, em breve, policial militar, funcionário público, de uma forma geral de São Paulo, em breve a sua vida será julgada e será alterada lá na Assembleia Legislativa. Eu recomendo, vai ser isso que a Defenda vai fazer, acompanhar de perto, mas eu recomendo você também acompanhar muito de perto, porque nada vai ser para melhorar a sua vida, não, pode ter certeza. Nada que vem do governo, atualmente pelo menos, tem surtido mudanças positivas. Vamos acompanhar muito de perto. Nós vamos agora para a entrevista da semana com o nosso convidado, que é o médico pneumologista Flávio Nheco Lastebassi. Ele é chefe da seção de reabilitação pulmonar do Hospital da Polícia Militar e também é médico assistente do grupo de infecções pulmonares do Hospital do Servidor Público Estadual. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui para a entrevista, bem-vindo. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para tentar esclarecer na medida do possível aí essa coisa que tem causado aí grande comoção, vamos dizer assim, né, essa epidemia relacionada a esse novo coronavírus. Bom, o tema principal, Sebastião, é justamente o Covid-19. Primeiro, acho que é importante a gente contextualizar o porquê da sua presença aqui, além de pneumologista, obviamente tem uma relação muito próxima dos sintomas e de toda a doença, mas também você faz parte de um grupo estadual que está tratando sobre isso. Queria explicar um pouquinho sobre, começar pelo grupo, o que esse grupo dentro do Estado está trabalhando e falar um pouquinho sobre o Covid, falar um pouquinho sobre como chegou esse nome. Acho que tudo isso está hoje é a grande notícia de saúde mundial. Coronel, eu faço parte do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, sou um dos membros desse centro. Isso foi uma determinação do governo do Estado, encabeçado pela Secretaria de Saúde, associado a outras várias entidades de saúde do Estado e outras secretarias também, e por determinação da Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu junto com o capitão Roberto Marco, também do Centro Médico da Polícia Militar, somos os representantes da Secretaria de Segurança Pública dentro desse comitê, dentro desse centro. E esse centro, na verdade, ele foi criado para poder gerenciar essa crise que se avizinha e tomar as medidas preparativas para uma eventual chegada do vírus no Brasil. Então, basicamente, esse é o nosso papel dentro do centro. E no próprio Centro Médico da Polícia Militar, nós temos uma comissão formada lá para tomar as medidas necessárias para poder fazer toda a prevenção, primariamente, né, e o atendimento de eventuais casos dentro da nossa instituição, da Polícia Militar, que precisem do atendimento do Centro Médico. Bom, o programa já foi anunciado, ele é gravado, mas eu vou usar aqui o meu senso comum, as dúvidas que eu tenho, que eu acredito que sejam basicamente as mesmas que todo mundo tem da população. Vamos começar pelo nome, que acho que vamos começar, o que é o coronavírus? A gente estava conversando antes, você disse que o coronavírus não é um vírus que surgiu agora, ele já existe há muito tempo. Uhum. E por que chama Covid-19? Por que foi dada essa nomenclatura pela OMS? Basicamente, o coronavírus ele já é conhecido desde a década de 30, melhor descrito na década de 60. Então, um vírus que circula pelo mundo aí há muitos anos e já é um velho conhecido da medicina, né? Ele é um vírus que não tinha uma importância tão grande, porque causava quadros leves, principalmente de resfriado ou de sintomas gastrointestinais. E isso muda de figura por volta de 2001, quando você tem o surgimento aí da SARS, que foi uma mutação desse coronavírus, provavelmente relacionado aí a uma interação do homem com animais silvestres, já que esse vírus também ele circula entre os animais, principalmente entre os mamíferos, né? E em algum momento ele mutou e se tornou mais patogênico, né? Basicamente, tanto as epidemias do SARS e da MERS, que trouxeram essa importância maior do coronavírus no princípio dos anos 2000, eles são considerados zoonoses, né? Então foi transmitido, em algum momento, algum animal transmitiu para o homem, né? Se discute, ainda tem alguns questionamentos com relação a isso, mas aparentemente existia, com relação a SARS, especificamente, um contato com um gato silvestre, né? E no caso da MERS, que basicamente ficou restrita ali à Península Arábica, ali, também contato com dromedários, ou camelos. E nesse caso, eles são animais intermediários. Muito provavelmente esse vírus aí tem origem em vírus
que circulavam entre populações de morcegos, né? Então, provavelmente, em algum momento, houve essa mutação desse contato do homem com animais silvestres e permitiu que o homem se infectasse. E aí passamos algum período de tempo sem uma nova emergência com relação ao coronavírus, até agora com essa nova epidemia de coronavírus. Essa nova mutação do coronavírus é um novo vírus, né, dentro dessa espécie. E essa mutação que surgiu provavelmente no mercado de animais ali, de frutos do mar, na região de Wuhan, na China, né? Nessa província aí onde provavelmente essa proximidade dos animais com os homens, animais silvestres, propiciou alguma nova mutação e que acarretou nessa epidemia, por enquanto, que a gente espera que não chegue no Brasil. Antes de falar de chegar no Brasil, por que Covid-19? Sim, Covid-19, né? É por uma recomendação da própria OMS, quando se vai nomear um novo vírus, a gente procura evitar que, de alguma forma, esse nome relacione a um local, a uma determinada etnia, qualquer característica que possa trazer aí um efeito deletério ou de preconceito, ou qualquer outra forma. Então se optou por esse nome, Covid, né? Coronavirus Disease, então doença causada pelo coronavírus, 2019, que é essa nova mutação. Então foi determinado que esse será o nome da doença atual que a China vem enfrentando, essa epidemia importante. Você falou em China. Por enquanto, quase todos os casos conhecidos de morte, principalmente, estão na China. Teve alguns espalhados aí, casos isolados na França, salvo engano, mas ele veio da China. No Japão teve um primeiro caso que não houve contato diretamente, não veio da China, a pessoa que morreu, mas teve um contato com o chinês. Como isso, se chegar ao Brasil, como poderia chegar? Bom, basicamente a definição dos casos pela OMS atual, né, necessariamente é preciso ter tido algum contato com o epicentro da epidemia. Então, esse paciente ele necessariamente teve que estar nos últimos 14 dias dentro da China continental, ou que ele tivesse tido algum contato com um caso suspeito, ou ainda que tivesse contato com um caso confirmado de coronavírus, mesmo que seja fora da China, na presença de alguns sintomas, necessariamente febre e algum outro sintoma, seja tosse, seja desconforto respiratório, que são os sintomas principais. Com relação a essa situação, como ele pode chegar no Brasil? A maior parte dos casos viriam de forma importada mesmo. Então, são pessoas que viajaram para a China continental em algum momento e que retornam ao Brasil e aqui apresentam sintomas respiratórios dentro dos 14 dias da chegada do local considerado pela OMS de risco, que seria no momento a China continental. No passado, né, se considerava a região de Wuhan especificamente. Agora não, a gente já amplia para a China continental, já que a gente tem casos em outros países. A grande maioria são casos importados, mas existe relato de alguma transmissão já local aí em algumas situações, né? A gente teve aí, o Brasil foi buscar brasileiro que estava na China, estão em quarentena lá em Goiás, né? Essa história toda. Mas nós recebemos chinês todo dia aqui, chinês desembarcam aqui todo santo dia no aeroporto. Não seria o caso de colocar esse pessoal em quarentena também? Por que a diferença? Na verdade, não existe nenhuma recomendação, por conta da OMS, de qualquer restrição baseado em etnia, principalmente. Porque a grande questão é os pacientes que são oriundos da região de risco. Ele pode ser chinês, pode não ser chinês, ele pode ser de qualquer etnia, na verdade, né? Então, a gente não pode fazer essa segregação por uma questão meramente étnica. Não existe recomendação de fazer qualquer tipo de quarentena dessas pessoas, porque a maior parte desses casos são de... O paciente não tem sintomatologia, né? Obviamente, numa triagem, existe isso nos aeroportos e nos portos, existem anúncios onde a pessoa ativamente pode buscar o serviço de saúde, onde há orientação. Se você chegou da área de endêmica, de epidemia da China e apresenta algum sintoma respiratório, procure, seja no aeroporto, ou seja na unidade básica de saúde, onde quer que seja, procure o posto médico para fazer uma avaliação, né? E a maior parte das demandas tem sido espontâneas. Então, as pessoas que realmente retornaram e que estão apresentando sintomas em algum momento dentro desses 14 dias. E aí vai ser feita a avaliação. Esse pessoal que veio na Operação Regressa é uma situação mais particular. Nós fomos resgatá-los dessa situação de quarentena que eles já viviam na China,
né, para uma situação um pouco mais cômoda no país de origem dessas pessoas, né, da onde nós somos naturais. E aí, por conta de não termos nenhum caso, nós não podemos nos dar ao luxo de nós mesmos introduzirmos esses casos. Então, por uma questão de segurança, né, o Ministério da Saúde, determinação do governo federal, optou por essas pessoas que foram resgatadas, vamos assim dizer, né, nessa operação regresso, para manter numa quarentena aí de 18 dias, para garantir que eles não estão infectados e para minimizar qualquer risco de transmissão, seja para as pessoas que estão diretamente envolvidas com a operação, né, a própria aeronáutica, dentro do hotel de trânsito, os funcionários envolvidos, então toda uma precaução foi feita, para não nós sermos responsáveis pela introdução do vírus no país. Então, não existe nenhuma determinação aqui de barrar uma pessoa que chegou da China continental. De forma nenhuma. E colocar em quarentena, nada. Não, nenhuma forma de abordagem, inclusive não existe uma efetividade documentada na literatura, inclusive a que a gente vê às vezes nos aeroportos, o pessoal medindo a temperatura de quem está desembarcando, não existe nenhuma evidência de que aquilo lá funcione para alguma coisa. Existe alguma serventia para aquilo, né? O ideal é que a pessoa que é sintomática respiratória e que veio dessas regiões procure o serviço médico para fazer a avaliação, principalmente se apareceu os sintomas respiratórios dentro dos 14 dias após a chegada do local. Após esse fato, pela determinação de caso suspeito, você afasta, você realmente não considera como um caso suspeito se foi depois desse prazo. Eu viajei para a China 30 dias atrás e agora estou com febre e dor de garganta. Você não considera, não é caso suspeito. Pela própria, não é bem conhecido ainda, isso pode mudar. Isso já mudou algumas coisas desde que se começou a epidemia, porque está se conhecendo melhor esse vírus, né? Pode ser que mude na apresentação desse programa, alguma coisa tenha mudado, pode, mas via de regra o tempo de incubação aí é de no máximo aí 12 dias em média, né? No máximo. Então esses 14 dias darem uma margem de segurança para a gente ter tranquilidade de que provavelmente esse caso não é Covid-19. Doutor, a gente tem observado que existe um crescimento do número de casos recentes na China. E o senhor estava dizendo que deixou-se de aplicar testes laboratoriais e passou-se a fazer somente uma análise clínica. É isso? Esse é um dos motivos do grande número de casos que hoje existem, são noticiados, pelo menos na China? Isso. Houve uma mudança na questão de como você documentava, né, esses casos suspeitos e confirmados na China, até pela dificuldade de você ter de realizar um exame, um PCR, que seria o exame confirmador do Covid, né, por uma imensa quantidade de pessoas doentes, né. Hoje são praticamente 80 mil casos, né, então você tem que ter muito exame para poder confirmar. Então estão se considerando alguns critérios clínicos para o diagnóstico. Então o próprio contato, né, com outros doentes e alterações radiológicas, principalmente tomográficas, para você fechar esse diagnóstico. Então, por isso houve esse incremento na notificação da China, né? Isso muda, né? Até a questão houve uma revisão aí da quantidade de número de mortes, agora recentemente na China também, eles mudaram um pouco a conotação de como eles estão documentando isso, né? E as coisas são dinâmicas, né? Então vão mudando no dia a dia, a gente pode ter novidades aí nos próximos dias, mas não dá para prever de como que vai evoluir, né? Se isso vai piorar, se tende a ter um controle melhor lá, não dá para prever ainda. Falando de números ainda, que eu acho que é um ponto interessante, porque estatística é uma coisa que o jornalismo em geral joga muito e número é usado para quase tudo hoje em dia. Salvo engano, 2,36% é a taxa de mortalidade. Uma taxa de mortalidade relativamente baixa em razão de outras doenças que surgem assim de uma forma muito rápida, como surgiu o coronavírus, nesse caso o Covid-19. É isso? Isso. A gente, a princípio, tem uma taxa de mortalidade relatada de, em média, de 2 e 3%. Né? Isso não é uma coisa irrelevante, porque você tem aí 9,5% a 10% e até mais, dependendo da situação onde você coloca, de casos graves. Então, você tem uma quantidade de casos graves que é significativa, mas a mortalidade total é baixa, né? Frente a outras infecções pelo coronavírus, como no caso da SARS e da MERS, a mortalidade da SARS girou em torno de 9,5% e da MERS 35%. Daí é a grande preocupação, não que não seja preocupante, mas a grande preocupação inicial, porque a gente não conhece ainda plenamente esse vírus, né? A princípio, a mortalidade é menor, felizmente, né?
Isso tem dois fatores, a mortalidade menor. Como ele é menos mortal, ou menos grave, vamos assim dizer, a apresentação da doença, essa pessoa demora mais para procurar o serviço de saúde. Isso propicia um contágio maior. Como a doença é muito grave, inicialmente, a pessoa rapidamente vai ao serviço de saúde e tem um diagnóstico mais rápido. Então, diminui o risco de contaminação. Então, existe o lado, vamos dizer, bom, que a doença é menos grave, mas isso propicia um contágio maior e um risco maior de disseminação da doença na população. Outra coisa, muito se fala de que o Brasil, por ser um país tropical, estaria, vamos assim dizer, imune ao ingresso desse vírus aqui. Isso não está constatado ainda, né? Não tem como a gente afirmar, porque realmente a gente desconhece ainda com a totalidade desse vírus. Pode ser um fator de proteção? Pode ser um fator de preocupação? Também pode. Não dá para a gente afirmar que por estarmos no verão aqui no hemisfério sul, com temperaturas altas, isso seria um fator de proteção para a circulação do vírus e que ele de alguma forma não teria um risco menor de circular entre a gente. Mas o que a gente frisa é que no momento, no Brasil, não há circulação do Covid-19. É aí que eu ia entrar nessa pergunta agora. Existem alguns casos que estão sob análise, né? Uhum. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, acho que desde o início, né, quando se começou a notificar os casos, né, suspeitos de infecção por Covid-19, a maior parte dos casos foram excluídos. Tá? Existem alguns casos no estado de São Paulo, agora existem alguns poucos casos, suspeitos ainda, aguardando a confirmação ou a exclusão do caso, mas o que vê de regra a gente tem visto é que na maior parte das vezes esses pacientes eles estão infectados por outras coisas, outros vírus, influenza, vírus essencial respiratório, influenza H1N1, rinovírus. Então o que a gente tem encontrado são outros vírus, mas não o Covid-19. Isso via de regra no país inteiro. Essas pessoas, elas ficam isoladas? Sim, existe uma recomendação do Ministério e da própria Secretaria de Saúde de São Paulo, né, através dos órgãos competentes, é feito um afastamento dessa pessoa, enquanto você aguarda a confirmação, e o local onde ele fica, não vou dizer um isolamento, mas onde ele fica restrito, né, vai depender da gravidade. Se é um paciente que tem sintomas leves, ele vai ficar na casa dele. Tá? Vai sendo acompanhado, existem visitas domiciliares das próprias equipes de saúde, isso no estado de São Paulo, onde vão fazendo um monitoramento da saúde desse paciente, né? E até você ter uma definição do caso. Se é um caso grave, o paciente permanece internado. No momento, no estado de São Paulo, acho que não há ninguém internado em investigação, acho que todos estão em acompanhamento ambulatorial. E o fato de ter sido noticiado até agora que a morte tem uma relação com doenças pré-existentes e até mesmo vulnerabilidade em razão de idade, indivíduos mais vulneráveis. Isso é uma realidade? É o que se viu até agora? É uma realidade. O que a gente tem de dados da China é que a mortalidade é maior em homens, com uma mediana de idade por volta dos 55 anos e com presença de comorbidades de outras doenças associadas, prévias, né? Então, doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, todas essas doenças que se somam aumentam o risco de mortalidade nesses pacientes infectados pelo Covid-19. Aparentemente, a mortalidade em crianças, que é sempre uma grande preocupação, é baixa, parece que não tem tanto problema com relação aos pequenos, né? Fica mais restrito às pessoas com um pouco mais de idade e principalmente com comorbidades. Isso é algo só estatístico também? Sim. Por enquanto, única e exclusivamente baseado em estatística. Não é que eu estou com 55 anos ou mais, eu tenho algum problema, eu tenho mais chance de pegar. Isso é o que a estatística tem mostrado. Particularmente pensando nos casos graves, né? Existe uma suscetibilidade universal para a doença. É um novo vírus, ninguém tem anticorpo contra ele. Então todos são suscetíveis. Daqueles que acabam se infectando, a maior parte dos casos são casos leves. Uma parcela pequena é grave, né? Um pouco mais de 10%. E dessa parcela existe uma mortalidade. Na mortalidade, quando a gente coloca e olha só a mortalidade,
a uma idade um pouco maior, a partir dos 55 anos, né? E principalmente quando tem doença associada. Isso potencializa o risco aí de uma má evolução no caso da infecção pelo Covid-19. E também se fala muito em vacinação. A primeira pergunta, existe uma vacina? E segundo, vale a pena fazer uma vacina, do ponto de vista médico? Tem se discutido isso? Não existe uma vacina, não existe prevenção atual para o Covid, inclusive uma grande... informações falsas circulam, né, com relação a formas de prevenção, de alguns tratamentos que poderiam ser preventivos. Isso, a maior parte são fake news, né? Não existe uma forma de prevenir com algum medicamento ou com alguma vacina no momento. Desenvolver uma vacina sempre é interessante, porque nós não sabemos se isso vai se controlar ou se vai se tornar um contínuo, como se tornou o H1N1. Nós continuamos tendo, justamente, uma endemia, como se tornou o próprio H1N1, que a vacinação é de suma importância, né? Porque nós tivemos a pandemia de 2019 e nós continuamos tendo a circulação do vírus. Nós não sabemos se isso vai acontecer, né? Nós também não sabemos se aqueles infectados que se recuperaram, né, e dos 80 mil aí no mundo infectados, 13 mil já estão recuperados, né? Estão assintomáticos, já receberam alta. Nós não sabemos se existe algum desenvolvimento de imunidade com relação à nova infecção por esse vírus e se essa imunidade, quanto tempo ela persiste. Então a gente não tem esses dados ainda. Então uma vacina sempre é relevante, né? Nós temos, com relação à vacinação, pensando até relevante fazendo um gancho, né? Nesse final de semana teve a campanha de vacinação do sarampo, né? O sarampo é um vírus que é muito mais contagioso e infectante do que o Covid, né? O risco de morte por sarampo também existe. Nós tivemos casos recentes no Brasil. Então é de suma importância as pessoas fazerem a prevenção daquilo que é relevante. E no Brasil, no momento que é relevante, o Covid ainda está distante. Não temos nada circulando aqui, mas o sarampo nós temos. Então é importante fazer essa vacinação para prevenir que a gente volte a ter casos e casos e casos de sarampo. Inclusive, em relação à transmissão, o senhor estava falando que existe a transmissão do Covid é menor e a do sarampo maior, é isso? Isso. Existe um número que a gente chama de RO, que é o grau de infecciosidade, né? Quantas pessoas aquela pessoa pode infectar, né? Então, quando a gente olha corona, se a gente pegar o RO da SARS, da MERS, é um paciente infectava uma pessoa. E essa infecção foi predominantemente dentro dos hospitais, com as equipes de saúde, né? Já do Covid, ela é um pouco maior, entre 2 e 3. Obviamente esses dados vão mudando, pode ser que a semana que vem a coisa já seja diferente. Do sarampo isso é muito mais alto, né? Então a chance de uma pessoa com sarampo infectar outras pessoas é muito maior. Ele acaba infectando 12, 13 pessoas. Então é muito relevante o papel da vacinação justamente nesse contexto, para você prevenir que a doença passe adiante. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente está trazendo o coronavírus para ser falado aqui, porque é a doença da moda, vamos colocar assim, né? Uhum. O coronavírus é o que está... Só que existem outras tantas que estão sendo controladas ou estão sob controle, que às vezes escapam um pouquinho. O sarampo escapou um pouquinho do controle agora, absurdamente, né? Uhum. Tinha sido quase erradicado no Brasil. De repente, deu um salto de muitos casos, que tem vacina, que você pode colaborar, mas você fica lá à distância. Houve o tal do fake news, né, que não é para vacinar, essas idiotices que se ouve muito hoje em dia nas redes sociais. Então, às vezes a gente fica preocupado com o coronavírus, mas esquece de outras doenças que estão aqui no nosso dia a dia, que você tem instrumento para controlar e até para evitar, e não usa esse instrumento. Acho que esse é um ponto importante, temos que levar a mão na consciência. Você que tem filhos, o sarampo principalmente foi recomendado até 19 anos, né? A vacinação agora, na última campanha, foi acho que principalmente as crianças e os adultos jovens, predominantemente, né? Até porque você tinha uma cobertura vacinal um pouco menor, né? O que propiciou esse surgimento dos novos casos de sarampo foi justamente um acúmulo de uma população não vacinada em algum momento, que era suscetível. Essas populações às vezes não são originárias dos grandes centros, elas podem migrar das periferias do país para uma região de grande centro, onde tem uma chance maior de circular o vírus. E quando você acumula uma grande população suscetível, é que você tem a circulação do vírus e tem o aparecimento dos casos aí.
Falta uma campanha contínua, então? Eu não diria que falta uma campanha, às vezes, contínua. Falta, às vezes, uma conscientização. Porque a vacinação não é só um ato de proteção, às vezes, próprio. É para a coletividade. Né? Assim como é a vacina da poliomielite, a vacina do sarampo, você se vacinar, você está protegendo o outro. Né? Não está só se protegendo. Né? Então, às vezes, falta essa visão um pouco mais coletiva, né? De você ajudar a sociedade como um todo a se aprimorar. Né? Você não vacinar, às vezes, dependendo da doença, você propicia o outro a adoecer também. Né? E esse outro pode ser uma criança, pode ser um idoso, né, mais frágil, onde o risco de morte é bem maior. Então, acho que falta um pouco dessa visão de coletividade. Né? A vacina surge nesse contexto. Né? Vamos proteger a coletividade. Né? Isso é relevante. Eu vou fazer uma pergunta, estamos já caminhando para o final do programa, mas eu acho que o nosso telespectador está, principalmente o policial militar. Porque é aquela história, né? Sempre estoura na mão da polícia. O primeiro que vai ser acionado é um 190, se tiver alguma coisa, tem o meu vizinho aqui que está tossindo, ele chegou de viagem, nem sei de onde ele chegou de viagem, mas ele chegou de viagem e está tossindo aqui, vou ligar para a polícia. O que o policial militar pode adotar de procedimento numa situação que ele vai atender um suposto caso de coronavírus? Bom, isso acho que é importante a gente dizer aquelas coisas que a gente pode pôr de consideração que são relevantes para a gente se prevenir. Né? Bom, um caso suspeito, então tem que vir lá, da China continental, até 14 dias do retorno, com sintoma respiratório de febre ou tosse, dispneia, né? Se o policial chegar no local de ocorrência, pergunta lá, veio da China? Não. Esteve na China? Não. Não é coronavírus. Não é coronavírus, até que se prove o contrário nas atuais definições da OMS. Tá? Se ele se deparou com um caso que é suspeito, o que o policial deve fazer? Na verdade, ele não vai atender a pessoa. O ideal é que ele entre em contato com o COBOM. Existe todo um protocolo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para fazer o atendimento dessa pessoa e fazer a locomoção dele até, se for o caso, se for necessário, até o serviço de saúde para ser avaliado. Isso para os casos mais graves. Obviamente, o próprio paciente, como eu falei, a maior parte das procuras são ativas, ele pode se deslocar até a UBS para fazer essa avaliação. Tem algum hospital que é referência aqui em São Paulo? Em São Paulo, o Emílio Ribas acaba sendo a referência, mas os casos eles são descentralizados. Né? Então, os casos leves vão ser atendidos nas unidades básicas de saúde, na AMA, na unidade de pronto atendimento, no hospital do convênio, né? Onde quer que seja. Então, só vai realmente centralizar aqueles casos para qualquer hospital que seja, os casos mais prioritários ou com maior gravidade. O que é relevante para a gente evitar a infecção, seja pelo Covid, seja por qualquer vírus? São as mesmas atitudes que a gente tem que tomar para qualquer coisa, seja Covid, seja influenza, seja qualquer outro vírus que cause resfriado. Né? O que é importante? Manter a higienização das mãos, então sempre estar lavando as mãos, né? Principalmente nessa época, a gente entra no outono, no inverno, tem uma circulação maior de vírus, então manter a mão sempre higienizada. Se não for possível lavar as mãos, é importante fazer a higienização com álcool, né? Álcool gel. Tá? Você pode sempre estar fazendo isso, porque às vezes... na viatura lá na viatura, deixa na viatura lá um frasquinho de álcool gel, sempre álcool gel. Higienização das mãos. Evitar durante a atividade do dia a dia, não importa qual seja, levar a mão ao rosto, levar a mão no olho, levar a mão à boca, principalmente se não tiver feito a higienização. No caso daquelas pessoas que têm sintomas respiratórios, independente da causa deles, é importante a etiqueta da tosse, né? Então, uma certa etiqueta. Então, se você tossiu ou espirrou, usar um lenço de papel e descartá-lo e depois fazer a higienização das mãos. Se você não tiver um lenço de papel no local, o ideal é que se você tossiu ou espirrou, você cobrir a tosse com o antebraço. Nunca com a mão, né? Porque a mão a gente vai justamente tocar nas coisas. Então, tossir realmente protegendo com o antebraço, se você não tiver no momento ali um papel para fazer higiene, e se possível sempre estar higienizando. Hábitos saudáveis de vida, né? Relevante. Fazendo gancho com a pneumologia, o tabagismo é um fator de risco para infecções, então cessar o tabagismo, né? Se alimentar corretamente, tudo isso é relevante. As vacinações em dia é fundamental, né? Em breve começam as campanhas de vacinação para a influenza e elas são relevantes, até para que se a gente tiver circulação do corona, obviamente a vacina contra a influenza não vai proteger ninguém contra a corona, não tem nada a ver uma coisa com outra.
não vai Se proteger, tiver infectado mas você diminui a sobrecarga do serviço de saúde. Então, você diminuindo os casos de influenza, você permite que, se eventualmente for necessário, e tivermos grande quantidade de casos de Covid, nós podemos dar esse atendimento sem sobrecarregar o serviço de saúde. Então, isso também é relevante. Mas o que a gente volta a frisar? Lavagem de mãos, álcool gel, se não for possível, e etiqueta da tosse, né? No momento, uso de máscara na viatura, no policiamento, não se justifica. Pelo contrário, dá uma falsa sensação de segurança, porque você coloca a máscara e não lava a mão. Você coloca a máscara e fica com ela o dia inteiro, ela fica ensopada, isso aumenta o risco. Você fica mexendo na máscara o tempo inteiro, isso aumenta o risco. Então, a máscara muitas vezes é muito mais uma falsa sensação de segurança. O relevante realmente é a higienização. Ainda nesse aspecto da prevenção. Fora as vacinações para a influenza que vão surgir agora. Existe mais alguma coisa que a população em geral pode fazer? Além da higiene, além da vacinação, tem mais algum cuidado que a população em geral pode tomar? Manter o ambiente ventilado, isso é relevante, né? Se eventualmente acontecer de algum caso que foi uma urgência que os policiais tiveram que atender ali e fazer a remoção desse paciente por exemplo, numa viatura comum, né? O ideal é manter o ambiente ventilado, abrir as janelas. Isso serve para o serviço de transporte também, né? Então manter uma certa ventilação, isso é relevante. E higiene. Os ambientes fechados, ar-condicionado principalmente em escritórios, etc. Isso potencializa? Potencializa sim, né? Tanto é que a definição de contato, quem teve contato com caso suspeito, o que é contato? Né? É você estar próximo, a pelo menos aí 2 metros, durante um período prolongado, principalmente no ambiente fechado, né? Seja numa aeronave, num escritório, né? Mas tem que ser um caso suspeito ou confirmado, né? Então, só que tem algumas coisas que a gente não tem como fazer, né? Então, a gente está num ambiente aqui que, por exemplo, tem ar-condicionado. O que a gente pode fazer aqui para minimizar? Lavar a mão. Lavar a mão. E evitar realmente levar nossas mãos ao rosto, aos olhos, ao nariz, que é o mais relevante. Nós estamos encerrando já, senhor, mas eu queria fazer um convite já aqui no ar para a gente voltar aqui com o tenente Lacebassi para falar sobre para mim, um dos grandes problemas que nós temos, que é o tabagismo, e também sobre o uso de cigarro eletrônico. Então, fica aqui o convite, vamos marcar uma oportunidade, porque é algo que tem causado preocupação, inclusive fora do país. Eu não sei, no Brasil, vamos deixar para tratar sobre isso num outro momento, mas o uso de cigarro eletrônico tem trazido problemas de saúde muito graves também. Muito bem, então chegamos ao fim. Infelizmente. Agradecendo, então, tenente Lacebassi pela presença, as informações, né? Coronel, obrigado. Tenham todos uma boa segunda-feira, ótima semana, bom carnaval e até a próxima.